Eu hoje estava meditando na palavra de Deus e o fiz no Salmo 73. Asaf, o autor desse salmo, ele trata de um assunto que tem incomodado muita gente ao longo de toda a história. E esse assunto é responder a seguinte pergunta. Asaf questionava: por que que os justos sofrem enquanto os ímpios parecem prosperar? Esse era o questionamento de Asaf. E eu vou ler esse salmo, alguns versículos, não vai dar tempo de ler todos. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 1, 2 e 3. Versículos 1, 2 e 3 dizem o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porque eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Versículos 12 em diante. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Versículos 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Versículos 21 em diante. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Vou ficar só nesses versículos, queridos. É o suficiente para que nós possamos entender um pouco de tudo que está acontecendo. Asaf, ele tinha uma dúvida, e ele diz isso no início do Salmo. A dúvida é por que os justos sofrem e os ímpios aparentemente prosperam. Ele tinha dúvida, mas ele não era um incrédulo. Existe uma diferença entre ter uma dúvida e ser um incrédulo. A dúvida, ela nasce de uma mente em conflito. Já a incredulidade, ela nasce da recusa de se entregar a Deus. São coisas distintas. Asaf era um homem que cria em Deus. Ele tinha fé. Ele estava com dúvidas, questionando aquilo que muitos de nós questionamos o tempo todo, em especial nesse dia. Então, o incrédulo, ele não quer acreditar, enquanto quem tem dúvida se esforça para continuar crendo. É a diferença entre ter dúvida e ser incrédulo. E com essa dúvida que atormentava o seu coração, porque ele olhava para o lado, via a prosperidade dos ímpios e via as lutas e as aflições dos justos, daqueles que foram justificados por Jesus Cristo. Por isso que ele questiona a Deus. Mas olha que coisa tremenda. No versículo 13, ele diz assim: certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, porque todo dia eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Ele estava abrindo o coração para Deus. Ele, de que adiantou Deus? É isso que ele dizia. Procurar ser tão correto, enquanto os outros que fazem tudo errado, que roubam, que fazem tudo que não deveriam, esses parecem prosperar, esses parecem que aumentam em sua riqueza. Queridos, o que nós temos que entender, e Asaf entendeu isso, é que nós não servimos a Deus em função do que nós ganhamos por servirmos a Deus. Nós o servimos porque Ele é digno de louvor, de adoração, e é um privilégio nosso o servirmos. A nossa motivação não é vantagens que nós venhamos a ter neste mundo. A nossa motivação é servir a Deus por quem Ele é. Por quem Ele é. Asaf, no versículo 16, eu vou ler novamente, ele diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no teu santuário e compreendi o destino dos ímpios.
E ele mesmo diz, certamente os põe em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente cheios de pavor. Asaf mudou o seu entendimento quando ele parou de considerar as circunstâncias, aquilo que ocorria de fato em volta dele, e sim o futuro. Quando ele parou de observar o que estava ao seu redor, ele chegou à conclusão de que tudo aquilo era simulação, e é tanto assim que o versículo 20, se nós lermos o versículo 20, que nós não lemos, ele diz assim, olha, essa prosperidade dos ímpios, ela é como um sonho que se vai quando nós acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o Senhor se levantar, Deus, essa prosperidade deles vai desaparecer. Tudo que eles estão fazendo vai desaparecer. E aí ele diz, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, ó Deus, era de um animal irracional. Ele passa a entender e ele chega à conclusão de que os justos são guiados por Deus. Por outro lado, os ímpios, eles, na verdade, eles se iludem com suas próprias fantasias. Asaf entendeu que aqueles que creem em Deus têm um destino traçado por Deus. E esse destino é a glória. Mas os incrédulos, o destino é a destruição. É bíblico. Asaf entendeu isso. Queridos, em Deus nós temos tudo o que precisamos. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Temos tudo o que precisamos. E Deus é tão maravilhoso que nem a morte pode nos separar dele. Nem a morte. Quando nós sairmos desse corpo, nós estaremos, o nosso espírito vai para o céu e nós estaremos com ele face a face, enquanto o corpo estará aqui esperando a ressurreição nessa terra. Asaf, no versículo 26, ele diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Depois que Deus fala ao coração de Asaf, que Deus chega à conclusão que nós acabamos de relatar, ele se mantém firmemente na sua fé, alicerçado na rocha. Ele havia se aproximado de Deus naquele momento de questionamento, aonde parecia que a impiedade, que o mal prosperava. Ele se achegou a Deus e Deus o respondeu, mostrando que não era como ele estava pensando. Que essa mensagem de Asaf possa trazer clareza e fortalecimento aos nossos corações. Que possamos dizer e chegar a esta mesma conclusão que Asaf chegou. Quando ele diz, contudo, versículo 23, contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. E no versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus.